Pergunte para quem está do seu lado: por que precisamos de um avivamento? Pergunta para ele assim: será que nós precisamos de um avivamento? Você acha que a gente precisa de um avivamento? Você sabe o que é um avivamento? Você sabe o que acontece num avivamento? Nós vamos ver hoje, com a graça de Deus, algumas coisas, não somente hoje, mas nas próximas semanas nós vamos estar estudando e profetizando que está vindo um avivamento sobre João Pessoa, sobre essa igreja, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Vamos ler o versículo 2. Abacuque é um nome bonito. Você pode até escolher colocar isso no seu filho quando ele nascer. Abacuque, vem cá. Abacuquinho. Vamos ler juntos esse texto. Nós vamos ler só 2 versículos. O primeiro é esse, Abacuque 3:2. Vamos dizer juntos: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Isaías 44, agora, versículo 3. Vamos ler juntos? Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que o Senhor faça acontecer essa promessa e se cumpra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos, irmãos, há 2000 anos que o Senhor começou a cumprir a sua promessa, que está lá descrito em Joel 2:28, que diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e sobre toda a carne. O Senhor está cumprindo isso já faz 2000 anos, e chegou até nós. Um avivamento é algo que todos nós deveríamos desejar a todo tempo. O avivamento acontece quando Deus está passando no meio do seu povo e uma consciência da presença de Deus se apossa de toda a comunidade. O avivamento, segundo Duncan Campbell, ele que foi um dos avivalistas do avivamento das Ilhas Hébridas, ele disse: o avivamento é nem mais nem menos que o impacto da personalidade de Jesus Cristo sobre uma igreja ou sobre uma comunidade. Nós precisamos desse impacto do caráter, da personalidade de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Quem recebe aí, diga amém. Avivamento acontece onde há um espírito de expectativa, um nível elevado de profunda confiança em Deus. Qual foi a expectativa que você veio aqui hoje? Com qual expectativa você veio aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Eu sei que é muito legal encontrar os irmãos, né, os amigos, talvez aqueles que faz uma semana que a gente não vê, que não faz parte da nossa célula. É muito legal isso, adorar o Senhor, que maravilha, muito bom tudo isso. Mas, irmãos, a sua expectativa vai determinar o lugar onde você vai chegar. É a sua expectativa que vai levar você a receber de Deus aquilo que Ele quer derramar sobre a sua vida hoje. Dr. Martin Lloyd Jones disse, ou ele definiu o avivamento como sendo dias de céu sobre a terra.
Avivamento é quando os céus descem à terra, é quando os céus invadem a terra, quando as coisas do céu começam a acontecer na terra, quando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que é feita no céu, começa a ser feita na terra. Isso é avivamento. Avivamento é quando as estruturas humanas começam a ser afetadas pela presença abençoadora do Espírito Santo. Não há nada mais extraordinário, não há nada mais desejável do que viver e permanecer na bendita, santa e eterna presença de Deus. Os avivamentos que aconteceram na história foram muitos. Poderíamos falar vários deles, mas eu gostaria de só mencionar alguns a partir do século XVI, quando os reformadores começaram a trazer de volta a igreja ao cristianismo apostólico. Reformadores como Calvino, como Lutero e outros trouxeram a igreja de volta às escrituras sagradas. E eles estabeleceram uma caminhada de volta à palavra, rejeitando toda doutrina que não tinha como base a palavra de Deus. E você pode ler ao longo desse século XVI, o século XVII, com os puritanos, por exemplo, nos Estados Unidos, esse povo que uma boa parte dele que imigrou do Reino Unido, e ali eles estabeleceram uma comunidade cujo centro maior era a volta à santidade a Deus. Eles ficaram conhecidos como os puritanos porque eles desejavam a pureza, eles desejavam a presença de Deus, e eles estabeleceram ali também uma comunidade vibrante. No século XVIII, vimos também vários avivalistas. Eu quero mencionar só 3 deles: Jonathan Edwards, nos Estados Unidos, e John Wesley e George Whitefield, na Inglaterra. É atribuído a Jonathan Edwards, a história conta que no dia 8 de julho de 1841, ele pregou um sermão que ficou conhecido como Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregou sobre o juízo de Deus que haveria de vir sobre a terra, sobre aqueles que não têm Jesus, sobre aqueles que não entregaram e ainda não confiam completamente as suas vidas a Cristo. Ele estava falando sobre o destino de uma alma sem Deus. E a história conta que as pessoas que escutavam esse sermão, elas choravam desesperadamente e se agarravam às colunas do prédio, dizendo que sentiam como se o chão fosse se abrir e que o inferno estava sugando elas para dentro. Tal era a convicção de pecado, liberado na unção daquela palavra poderosa. George Whitefield, um homem que pregou para milhares de pessoas naquela época sem microfone. Diz a história também, ou um biógrafo falando a respeito dele diz: havia como um fogo ardente encerrado nos ossos de Whitefield. Ardia nele um zelo santo de ver todas as pessoas libertas da escravidão do pecado. Você olha ao seu redor, você vê gente escrava do pecado, sim ou não? Muita gente escrava do pecado, destruindo suas vidas, fazendo escolhas erradas. Isso incomoda você ou tanto faz? Nós precisamos, irmãos, um avivamento vai fazer com que você tenha uma paixão por ver essas pessoas sendo salvas e libertas dos seus pecados, sendo libertas das escolhas erradas que elas estão fazendo. No século XIX, Charles Finney e Moody, nos Estados Unidos, mais uma vez, pregaram, homens que pregaram poderosamente, e milhares de pessoas vieram a Cristo. No século XX, já no início do século XX, 1904, o avivamento do país de Gales. Quantos aqui já ouviram falar do avivamento do país de Gales? Se você não ouviu falar, você precisa levar esse livrinho para casa hoje. O avivamento do país de Gales. É um livreto, você lê numa sentada. Temos aqui, custa quanto, pastor? R$10 só para você ler e dar de presente para alguém. Conta resumidamente o que foi o avivamento do país de Gales. Deus despertou um rapaz. Escute, jovem, olhe para mim, vocês jovens, bonitos, bonitas que estão aqui. Deus sempre levanta jovens como vocês. Não espere que os velhos vão fazer isso, não, é vocês que vão fazer isso.
É vocês que vão pegar a tocha. É jovem corajoso, é jovem que decidiu buscar em Deus, é jovem que decidiu mergulhar em Deus e buscar as profundezas da sua vontade. E um jovem que trabalhava numa mina de carvão e que orou incessantemente dos 13 aos 26 anos por avivamento, e Deus ouviu a oração dele. Diz a história, se você ler a história do avivamento de Gales, que os mineiros começaram a chegar mais cedo na mina, voluntariamente para orar, para abençoar aquela mina, para abençoar o seu trabalho. E durante o trabalho, eles não contavam piadas indecentes, como normalmente se faz, ou falava da vida dos outros, ou falava de bobagens. Eles falavam de Deus, falavam e cantavam durante o trabalho, conversavam sobre arrependimento, conversão e avivamento. Irmão, você já imaginou o dia que você vai chegar no seu trabalho e as pessoas estão falando: você viu o que aconteceu ontem no culto? Você viu o que aconteceu? Paralíticos saíram andando, gente foi curada de câncer. Já está acontecendo isso na sua vida, na minha vida e nessa igreja, e vai acontecer ainda mais. Quem crê, diga glória a Deus, eu recebo. Diz a história que nos primeiros 6 meses de avivamento em Gales, um país que na época não tinha 2 milhões de pessoas, 100 mil pessoas se converteram a Cristo em menos de 6 meses. E quando a gente fala que nós vamos ganhar 1 milhão de pessoas, você fica dizendo: esse pastor pirou de vez, ele está doido. Eu estou doido para ver 1 milhão de pessoas salvas, é isso que eu estou doido. Quem crê comigo, vai, recebe em nome de Jesus. Esse avivamento perdurou por anos. Muito tempo depois, influenciou um outro avivamento, que ficou conhecido como avivamento da Rua Azusa. Lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, 1906... ali em Los Angeles nasceu o movimento pentecostal. Já ouviu falar no movimento pentecostal? Quem já ouviu falar aqui? Talvez você já tenha ouvido falar mal dos pentecostais. Os pentecostais são barulhentos, os pentecostais são isso, são aquilo. Deixa eu dizer uma coisa a você: nunca fale daquilo que você não sabe. Nunca emita uma opinião daquilo que você não tem certeza. Porque esse movimento pentecostal começou 100 anos atrás, e nos últimos 100 anos, escute, faz 2000 anos que o Espírito Santo foi derramado lá em Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Mas nos últimos 100 anos, o movimento pentecostal já levou mais pessoas a Cristo do que 1900 anos antes de todo o movimento cristão em toda a face da terra. Só o movimento pentecostal já levou mais gente para Cristo em 100 anos do que todos os outros movimentos. Você tem que respeitar essa unção. Essa unção é poderosa. Mas tantos outros, eu quero só mencionar mais 2. 1949, o avivamento das Ilhas Hébridas, ilhas que ficam na Escócia. O avivamento começou ali, 1949, sabe com quem começou? 2 pessoas muito improváveis, 2 senhorinhas, irmãs, chamada Peg e a outra Christine. E elas começaram a orar e começaram a declarar a palavra. Irmãos, avivamento é quando você toma a palavra de Deus e começa a gerar essa palavra em oração e clamor. Elas tomaram o texto de Isaías 44:3 que nós lemos aqui no início, que Deus está dizendo assim: derramarei água sobre o sedento. Tem alguém sedento aqui hoje? Deus olha dos céus e procura alguém sedento para onde Ele possa derramar da sua água. Ele não vai derramar água em quem está cheio de água, quem está já transbordando, quem não quer nada, quem não tem fome, quem não tem sede. Ele não vai desperdiçar a sua unção. Ele vai derramar num coração sedento. Peça para o Senhor, essa é uma das orações que eu mais faço: Senhor, faz com que meu coração sempre seja sedento por mais de Deus, que eu não fique satisfeito com as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E elas começaram a orar: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Senhor, a minha terra está seca e eu quero água de Deus, eu quero mais água de Deus. Você é capaz de orar isso? Qual é o tipo da sua oração? O que é que você ora? Senhor, me dá um celular novo. Legal ter um celular novo, que bom. Senhor, me ajuda a passar nesse concurso. Que bom, que Deus vai te ajudar a passar no concurso. Senhor, eu quero casar. Aleluia.
Deus vai te dar um marido abençoado se você pedir. Essas jovens vocês perderam uma oportunidade de tomar posse de um marido abençoado. E eu já ia liberar a segunda bênção, um marido rico, cheio de Jesus. Mas vocês dormiram num ponto aí, agora só na próxima oportunidade agora. Quando o anjo mover as águas é que você vai entrar, porque agora você perdeu. Tem que ficar para o segundo culto para eu falar esse negócio de novo. Mas o que é isso diante do que Deus quer dar para você? Diante de que Deus quer te abençoar, o que a Bíblia diz? Que Deus é aquele que quer te dar boas coisas. Deus, se nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não te dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Você pede coisa boa a Deus? Peça muito, peça com fé. Peça exageradamente, porque Deus é exageradamente bom para te abençoar. Quem recebe, diga glória a Deus. 1966, avivamento entre os Zulus na África do Sul. Você lê sobre isso, até hoje esse avivamento perdura. Milhares e milhares de Zulus foram alcançados ali na África do Sul. Diz a história que antes do avivamento começar ali, entre os Zulus, eles passaram 3 meses confessando pecados e se arrependendo dos seus maus caminhos. Você sabe por que muitas vezes Deus se afasta da gente? Porque nós nos afastamos dele por causa dos nossos próprios pecados. Temos pecado de estimação e não queremos abandoná-lo. Deus está apto, está desejoso. A sua palavra diz que Ele vai derramar água sobre o sedento, mas é o sedento que diz: eu estou com sede, eu quero beber. Se você disser para o Senhor: eu quero beber dessa água, Ele vai dessedentar a sua sede. E Deus tem feito isso ao longo da história, e Ele deseja fazer isso outra vez, porque Ele já fez e Ele vai fazer de novo. Agora você sabe que muitos rejeitam o avivamento. Muitos não querem avivamento, sabe por quê? Avivamento é perigoso. Avivamento é muito perigoso. Porque avivamento, acima de tudo, é uma invasão de Deus nos afazeres do mundo. É uma invasão de Deus na sua agenda. A sua agenda nunca mais vai ser a mesma. Os seus planos nunca mais serão os mesmos, porque os planos de Deus não são os nossos planos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E quando Ele vem acompanhado de sinais sobrenaturais na terra e nos céus. Você quer ver coisas sobrenaturais acontecendo? Eu quero. Mas não se esqueça, aconteceu isso com os avivalistas dos séculos passados. Por exemplo, Charles Finney, George Whitefield, John Wesley, quando eles pregavam, e eles pregavam para milhares de pessoas, não era incomum as pessoas caírem no poder e na unção do Espírito Santo e tremendo debaixo do poder do Espírito. Era uma coisa esquisita. E às vezes a gente não entende essas coisas. O movimento pentecostal espalhou isso pelo mundo, não só pelo Brasil. Muitas vezes a gente olha e diz: parece que estão endemoniados. Nunca fale algo que você não conhece. Porque quando o Espírito Santo vem, ele vem do jeito dele. Aquele dia, uma manhã, 9 horas da manhã, o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 irmãos que estavam num cenáculo em Jerusalém. E de repente veio um som como de um vento impetuoso, encheu toda aquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quem dera que agora mesmo viesse aqui um vento como um som de vento impetuoso, enchesse esse lugar e todos fossem cheios do Espírito Santo. E diz que eles começaram a falar em outras línguas. Homens indoutos, incultos, que nunca foram numa escola de línguas, começaram a falar em outras línguas. E havia em Jerusalém, porque era festa de Pentecostes, uma festa importantíssima. E havia gente de todo lugar, de toda nação, de toda língua. E eles ouviram aqueles 120 falar as grandezas de Deus na sua própria língua.
Naquele dia, irmãos, a terra foi curada de uma maldição chamada Babel. Babel foi a confusão das línguas. Deus confundiu as línguas porque eles começaram a fazer uma bobagem, construir uma torre que levava até o céu. Para que isso? Nós vamos para o céu, Jesus vai levar a gente, não precisa de torre. E Deus curou, Jesus curou, o Espírito Santo curou o mundo naquele dia. Mas é perigoso o avivamento. Se você tem medo e acha que é perigoso, avivamento não é para você. O Leonardo Ravenhill, um homem fantástico, escreveu o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento. Ele disse: é bem verdade que pode haver muito tumulto sem avivamento, pode ter muito barulho por aí sem avivamento, mas à luz da Bíblia e da história da igreja, nós não podemos ter avivamento sem tumulto. Sempre vai ter tumulto, e vai ter oposição, e vai ter crítico. O verdadeiro avivamento, irmão, sempre vem acompanhado com alguma coisa que escandaliza a natureza humana, que escandaliza os preconceitos do dia. Os pregadores de John Wesley foram desprezados porque eles eram chamados leigos, eles não tinham formação acadêmica, eles não estudaram teologia, mas eram cheios do Espírito Santo. Moody, Smith, Wigglesworth, falei certo, minha filha? Mais ou menos. Foi línguas abençoadas. Eles foram atacados porque não tinham uma formação secular ou escolar adequada. A sua formação para muitos era precária, mas Deus usou esses homens poderosamente. No avivamento da Rua Azusa, 1906, era comum ouvir anjos cantando junto com o povo. Você já imaginou a gente aqui adorando? E anjos ao redor dessa casa cantando junto com a gente. Como é que é? Impressionante, infinito. Como é que é? Ousado amor de Deus. Ah, que impressionante, que infinito, que ousado amor de Deus. Ah, que impressionante, ah, que infinito, que ousado amor de Deus. Anjos cantando. Vocês acham que anjos são desafinados? Todos são afinadíssimos, cantam em vozes, eles fazem um coral magnífico. E você não estranhe se hoje tinha anjos aqui cantando junto com a gente. Eles foram muito criticados pelas poderosas manifestações sobrenaturais que aconteciam em todas as reuniões daquele povo. Bagunçou a agenda deles. Porque quando o Espírito Santo vem, ele vem do jeito dele, e ele vem para implantar a vontade dele, a chama dele. Mas a pergunta continua sendo do nosso tema de hoje: por que precisamos de um avivamento? Avivamentos aconteceram no passado, será que precisamos de um avivamento hoje? Eu creio que precisamos. Quero dar só três razões pelas quais eu creio que nós precisamos de um avivamento hoje, que essa igreja precisa de um avivamento hoje, que essa cidade precisa de um avivamento hoje. Quem crê e recebe, diga glória a Deus. Precisamos de um avivamento porque antes de Jesus enviar a igreja para evangelizar o mundo, Ele enviou o Espírito Santo para capacitar a igreja. Vamos ler juntos? Diga comigo. Porque antes de Jesus enviar a igreja para evangelizar o mundo, Ele enviou o Espírito Santo para capacitar a igreja. O Espírito Santo, irmãos, é o capacitador por excelência. Jesus disse muito claro: sem mim, nada podeis fazer. Não é a sua habilidade, não é a minha, é a habilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo a gente simplesmente recebe. Você não precisa fazer um curso para poder receber o Espírito Santo. Isso é invenção humana. Jesus chegou no meio dos discípulos e disse assim: eu envio vocês como o Pai me enviou.
recebam agora o Espírito Santo, e simplesmente soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Soprou sobre eles. Quem recebe e quem quer receber, vai receber agora mesmo de novo. É só receber, porque nós precisamos do Espírito Santo. Charles Spurgeon disse certa vez: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma alma sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo. Nós precisamos da obra do Espírito Santo. Sem Ele não conseguimos fazer nada. Por que nós precisamos de um avivamento? Segunda coisa, porque não é suficiente ter organização e estrutura, nós precisamos ter a vida do Espírito, ou o Espírito de vida. Você pode ter uma boa formação secular, você pode ter todos os títulos que você puder, nós podemos ter muita organização, e nós devemos ter organização, sim. Somos organizados, ou pelo menos mais ou menos, né? Podemos ser mais. A estrutura ajuda, sim ou não? Mas nada disso, se não tiver o Espírito de vida, não vai funcionar. Quando o homem foi criado, Deus formou aquele boneco de barro, mas ele não tinha vida. Foi somente depois que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida que ele passou a ser alma vivente. É somente depois que o Espírito Santo foi soprado nele, é que ele teve vida. Precisamos, irmãos, receber esse Espírito de vida. Isso significa que, quando o Espírito de vida vem e entra na sua vida, o Espírito de morte tem que sair. Eu vou dizer de novo, para ver se você toma posse disso. Se fosse você, eu tinha dado um salto no ar, assim: agarro isso agora, é meu, eu quero isso na minha vida. O Espírito da vida, como Ezequiel foi chamado a profetizar. Há um grande campo, um vale de ossos secos. Muitos secos já morreram, estão sequíssimos. E o Senhor pergunta a Ezequiel: pode esses ossos voltarem a viver? Ezequiel fica todo assim, constrangido, e diz: Senhor, tu sabes, né? E aí o Senhor diz para ele: então profetiza. Profetiza a esses ossos. Você olha ao seu redor e você não só vê ossos secos, você vê ossos podres. Você olha ao seu redor, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja no Congresso Nacional, seja na presidência da República, seja nos tribunais, seja nas conversas de bares, você vê ossos podres, mortos, gente morta, espiritualmente falando, sim ou não? Quem vai profetizar sobre eles? Não são as leis do país, não são os congressistas de Brasília. Quem vai profetizar sobre eles não são os traficantes de drogas. Quem vai profetizar sobre eles não são os empresários, as empreiteiras desse país. Quem vai profetizar sobre eles sou eu e você, somos nós, que vamos abrir a boca e vamos dizer: esse vale de ossos secos vai se tornar um grande exército para Deus. Profetiza ao Espírito, profetiza o Espírito de vida, profetize na sua família. Você é o profeta de Deus na sua casa. Profetize no seu lar, profetize na sua faculdade, profetize no seu negócio, profetize no seu prédio, na sua rua. Profetize, profetize. Poder não é seu, mas a profecia é sua. Abra sua boca e diga: vai ter vida aqui nesse lugar. Abra sua boca e profetize sobre gente doente: vai ser curado em nome de Jesus. Hoje de manhã, Jeane veio aqui dar o testemunho. Deus curou ela de câncer. Até o nome do bicho é feio, eu não sei o que lá, como é que era o nome. Nem quero saber de nome de capiroto. Foi curada. Essa semana o médico disse: você não tem nada, você está completamente curada. E vai ser assim na minha casa, vai ser assim na tua casa, vai ser assim na tua célula, vai ser assim onde você passar, vai ser assim quando você profetizar. Espírito de vida liberado aonde tem morte. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Uma igreja mundana não pode causar impacto nenhum no mundo. Nós precisamos nos arrepender do nosso mundanismo.
como a igreja de Sardes, que tinha cara de estava viva, mas era morta. Jesus disse: vocês parecem que têm vida, mas vocês estão mortos. Pode ter muito show, pode ter muito entretenimento, mas não tem vida. Cristianismo, irmãos, não é um modismo. Cristianismo é um estilo de vida. É um estilo de vida da vida do Espírito. Se eu fosse você, eu dizia amém mesmo, e recebia isso. E por último, terceira razão, porque cremos que precisamos de um avivamento. Porque não podemos perder a noção da missão que Jesus nos confiou e nem a paixão pelas almas perdidas. Olha ao seu redor e veja quanta gente perdida. Quantas almas perdidas. Não estamos aqui só para nos dar bem, vir aqui e ganhar a bênção. Isso é muito bom. Mas você precisa profetizar e repartir essa bênção com muitas outras almas perdidas que estão no seu caminho, estão no nosso caminho. Quem entendeu, diga amém. Não podemos nos tornar como uma igreja de Éfeso. Jesus olha para ela e diz: olha, vocês têm muita coisa boa. Vocês têm firmeza na palavra, vocês têm obras, vocês são organizados, vocês têm estrutura, mas eu tenho contra vocês o fato de que vocês perderam o primeiro amor. Vocês não têm mais paixão. Vocês estão indo agora no automático. Vocês vão no culto porque é obrigação. Vocês vão agora na cela porque todo mundo vai, eu vou também. Você agora faz as coisas automaticamente. Não é assim que Deus quer que a gente trabalhe. Deus deseja que o fogo dessa paixão não se apague no seu coração. Quem vai dizer amém? Eles tinham doutrina, eles eram ortodoxos na doutrina, mas eles eram complacentes com o pecado. Nós precisamos ter uma oração na nossa boca, irmãos. Como os reformadores, John Knox, por exemplo, orava dizendo assim: Senhor, dá-me a Escócia, senão morro. Você é capaz de dizer assim: Senhor, me dá o Brasil, então eu morro. Ou me dá o Brasil, Senhor. George Whitefield, que foi mencionado hoje, ele dizia: se não queres, Senhor, me dar almas, retira a minha. Você é capaz de fazer uma oração dessa? Ou você está só esperando passar no próximo vestibular? Está só esperando se casar, ter filhos, pagar contas e morrer de tédio? Deus tem algo muito mais extraordinário para a sua vida. Deus tem algo muito mais vibrante para você. Deus tem algo muito maior para você. Mas Ele está passando agora mesmo os seus olhos sobre a terra, procurando se tem alguém em João Pessoa, na Paraíba e no Brasil, que deseja algo mais do que isso, que deseja a cidade de João Pessoa, que deseja a Paraíba inteira, que deseja o Brasil, para Ele fazer cumprir a sua palavra em Salmo 2,8, que diz: pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Você crê que Deus pode te dar isso? Eu creio. De lado, uma das paredes do prédio da igreja lá de Marília, do pastor Domingos, tem uma frase que eu anotei e eu queria deixá-la para você. Diz assim: você nunca terá o controle do Espírito Santo, mas você pode ser aquele homem que o Espírito Santo tenha controle total. Não queira controlar o Espírito Santo, ele nunca vai ser controlado por ninguém, mas você pode ser controlado por ele. E se você se deixar controlar por ele, você não sabe do que você é capaz de fazer juntamente com ele. Nós não temos ideia de quanto nós podemos fazer quando nós somos um com Ele. Porque você e o Espírito Santo são maioria em qualquer lugar onde você estiver. Você não precisa ficar intimidado com pessoas que debocham da sua fé. Você não precisa ficar intimidado com pessoas que não gostam do que você faz, do que você crê. Porque você, aonde você estiver, o Espírito Santo está com você. E Ele vai te usar, se você permitir, poderosamente,
para abençoar não só a sua vida, mas para abençoar as pessoas ao seu redor, para influenciar o ambiente onde você está e para determinar um futuro abençoado para a nossa cidade. Você crê que Deus pode salvar João Pessoa? Você crê que Deus pode fazer um avivamento poderoso nessa cidade? Que não só vai alcançar a igreja Mi, vai alcançar a cidade inteira. Vai alcançar todas as igrejas verdadeiras que são genuinamente de Deus. Vai alcançar o perdido, vai alcançar os bares. Eles vão começar a fechar. Os centros de traficantes de drogas vão começar a desaparecer por falta de clientes. Você crê que isso é possível? Que esse monte de farmácia em João Pessoa vai fechar a metade ou mais delas, porque não vai ter gente para comprar esse negócio, esse monte de remédio que eles estão achando que vão vender. Nada contra os irmãos que têm farmácia, Deus abençoe você, tá, querido? A sua não vai fechar. Só para você vender sabonetes e shampoo, maquiagem, entendeu? Vai trazendo esse segmento aí, porque isso vai continuar. Mas remédio para doença vai diminuir esse negócio. Em nome de Jesus. Você crê ou não crê? Você crê ou não crê, meu irmão? Eu creio. Agora Ele espera que você se posicione, que você tome posse e comece a reivindicar. A palavra é essa, reivindicar. Esse não é um termo grevista, de grevista, não. Não é com a cara feia, exigindo de Deus, olha o que você tem que fazer, não. Reivindicar é dizer, Senhor, foi o Senhor quem escreveu essa palavra. Se o Senhor escreveu é porque é verdade. E se é verdade, eu creio que ela vai se cumprir na minha vida. Se o Senhor escreveu, derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Então nós vamos gerar isso em espírito. Nós vamos gerar isso em oração. Até que vejamos a minha terra sendo derramada água. Até que a minha sede seja satisfeita pelo derramamento do Espírito Santo na minha vida, na minha casa, na minha cidade, em todos os ambientes. Eu não me calarei, eu não descansarei até que veja João Pessoa como objeto de louvor sobre a terra. Eu não pararei, eu não descansarei até ver meus amigos, minhas amigas sendo mudadas, sendo transformadas, tendo a alegria de Jesus, andando nessa bênção, andando nessa vida. Eu não vou parar até ver isso acontecer. E eu quero desafiar vocês, jovens. A história dos avivamentos não dá tempo de contar hoje. Mas a história dos avivamentos, na maioria das vezes, teve um estupim, teve uma espoleta, teve um start, teve uma centelha que começou a ser liberada e o fogo se alastrou. E na maioria das vezes foram jovens que fizeram isso. Diga assim, vai ser assim na igreja Mir. Vai ser aqui, vai ser assim na nossa igreja. Vai ser assim na minha casa. Vai ser assim, diga, vai ser assim. Crianças cheias do Espírito Santo, profetizando. Deus liberando através da boca delas palavras proféticas para fazer retroceder o inimigo, para resolver problemas que ninguém consegue resolver. Uma criança de 5 anos, levada pelo Espírito Santo a profetizar algo, vai liberar uma palavra que vai resolver. Porque até das crianças de peito, Deus tira perfeito louvor da boca delas. E quem crê verá. Se você crê, você vai ver. É hoje que Deus começa a liberar algo nessa igreja. É hoje, marca o dia de hoje.
Deus vai começar a fazer um reboliço que você nunca viu. Se você tem medo de avivamento, fuja daqui agora. Saia fora agora, porque ainda dá tempo você se esconder em algum lugar. Eu não quero que você saia, eu quero que você fique. Eu quero que você perceba, receba tudo que Deus tem para liberar através da sua vida, da vida dessa igreja. Mas se prepare, porque Deus vai bagunçar a sua vida. Deus vai bagunçar a sua agenda. Deus vai mudar os planos que você tem para seus filhos. Você planejou coisas para ele que Deus não tem plano nessa área que você tem. E Deus vai levar eles para o lugar que você dizia: nunca quero que meus filhos vão para lá. Mas se Deus levar, é porque é o melhor lugar para a vida deles. Se você crê, querido, fica de pé. Começa a dar glória.